Ó, nessa questão 21 diz assim: nas tubulações de caldeirarias, é comum se encontrar curva de gomos. Essas peças fazem parte dos principais elementos de tubulação e são construídas para alterar a direção. Para a construção são utilizados vários segmentos, superposições, adequadamente para gerar mudança de direção no ângulo desejado. A figura a seguir representa o corte longitudinal de uma curva de 5 gomos. Considere que a direção do gomo 1 ao do gomo 5 são e do gomo 5, né, do gomo 5 são paralelos entre si e que em relação aos ângulos alfa, beta, teta, eu acho que o nome desse é φ, se eu não me engano, né? Mas tudo bem. Não vai importar muito o nome dele para a gente, não. Beleza? Então, ele quer que a gente determine a relação entre eles. O que é que vai acontecer? Vê, quando a gente estava naquela parte, né, no comecinho ali da introdução à geometria, a gente tinha aquela ideia de fazer prolongamento, traçar paralelas, né? Então, tipo, você tinha uma questão assim, aí o que é que você poderia fazer? Você poderia traçar um paralelo aqui, ó, ou você poderia fazer um prolongamento aqui, né, para procurar a relação de alternos internos, né? Quando a gente chega nessa parte que envolve polígonos, a gente adiciona outro recurso de cálculo, que é procurar por polígonos, por elementos, né? É, figuras planas no caso, né? Então eu poderia pensar em fazer o seguinte, ó. Posso pensar em acabar fechando esse polígono aqui, ó. Beleza? Então aí para você ver, deixa eu fazer mais fortinho aqui só para você ver direitinho. Beleza? Acho que tá forte o suficiente, né? Tranquilo? Então essa região, quando a gente fechasse aqui, se ele falou que são paralelos, esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus. E esse ângulo aqui também forma 90 graus. Então eu tenho que me atentar aos demais aqui, ó. Então, se você notar, aqui propriamente já vai ser esse alfa, não é isso? Então, para eu achar essa parte de dentro aqui, ó, nota que o polígono que a gente vai ter vai ser esse aqui, ó. Vou destacar ele aqui para você ver. Ó, o polígono que a gente tem vai ser esse daqui. Então, esse polígono, para a gente determinar os valores dele, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar determinar cada ângulozinho, né? Então, ali a gente já tem o alfa, a gente tem que ver esse daqui, a gente tem que ver esse daqui, e determinar os que faltam. Logo, se a gente sabe que tudo isso daqui tem que dar 180, aqui vai ser 180 menos esse elemento, que se eu não me engano é φ, se não for eu estou chamando de φ, aí você já sabe, beleza? Mas eu vou chamar ele de... Ah, tanto faz. Esse tá no, que está no, entre o gomo 3 e 4, né? Então aqui agora a gente tem θ, né? Então vai ser 180 menos θ. Porque tudo isso tem que dar 180. Então essa parte vai ser 180 menos esse θ. Da mesma forma que aqui vai ser 180 menos esse beta. Então que figura a gente formou? A gente formou essa, não foi? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então é um hexágono. Para calcular a soma dos ângulos internos de um hexágono, a gente faz 180 n menos 2. Então vai ser 180. Ó, não são 6 lados? Menos 2, 4. Então isso daqui vai, dobrei 360, dobrei 720. Certo? Então quando a gente somasse, ó, vou botar aqui. Qual foi o problema? Foi 90, né? Mais 90, mais alfa, não foi? Então vou botar cada um aqui, ó. Então, quando a gente somasse tudo isso, teria que ser igual
a 720. Então, 90 com 90 é 180, com 180, né, 360, com 180, 540, com 180, 720. Então, 720 mais alfa, né, então aqui vai ficar, ó, 220 com 220 de um lado cortou. Vou passar todos esses elementos que estão negativos para o outro lado para ficar positivo. Então ficou, ó, Φ mais θ mais beta. Então essa relação que a gente tem aqui, ó, onde é que ela está? Ela está aqui na letra B de bola, né? Então a gente nota que a resposta é letra B, a B de bola. Beleza? Outra forma que a gente poderia acabar fazendo, né? Usando aqueles elementos mais antigos que a gente conhecia, né? Como é que seria aqui, só para dar essa ideia? Ó, pensei em fazer um prolongamento aqui, desse segmento, né? Mais ou menos aqui. E aí eu sei o seguinte, se aqui é alfa, esse do lado aqui, ó, tem que ser alfa também. Beleza? E eu vou pensar nessa relação aqui com o triângulo. Não vou pensar em formar, né, vou pensar em formar isso daqui, ó. Então, quer dizer, vou pensar formando nesse daqui, deixando aqui, né? Beleza? Por quê? Porque aí você nota que aqui, né, eles vão ser o quê? Opostos pelo vértice. E esse ângulo daqui, a gente lembra de uma propriedade que é do ângulo externo. Então, a soma desses dois, A e B, vai ser esse ângulo externo aqui, né? Essa propriedade a gente vai ver nessa parte mais de triângulos, mais para frente um pouquinho. Mas, só para a gente fazer esse cálculo, a gente ia ver que θ mais esse φ tem que ser igual a isso. Da mesma forma que se aqui é beta, a soma desses dois tem que dar esse externo. Então eu sei que beta mais θ mais esse φ tem que ser igual a alfa. Então aqui a gente chegava na relação mais direta, né? Mas essa situação não era tão perceptível para fazer quanto a outra, que é só fechar aqui esse polígono, né? Então, fechando o polígono ficaria mais fácil, por mais que a relação não fosse encontrada direto, mas as manipulações são bem tranquilas para a gente determinar a letra B. Beleza?